Dúvida legal, em ETFs americano contra ETFs irlandeses. Quais são as diferenças e o que é melhor, é investir aqui no Brasil ou investir diretamente lá fora? A gente vai falar sobre isso. Bom, primeiro eu preciso dizer para você o que é esse tal de ETF americano e irlandês, né? Muita gente conhece de forma mais prática esses conceitos, eu vou explicar aqui com calma. Basicamente, os ETFs, que são aqueles fundos de índice negociado na bolsa, que investem numa cesta de ações que você já conhece, o BOVA11 aqui no Brasil, por exemplo, eles seguem a característica aqui no Brasil dos ETFs irlandeses. Por que é ETF irlandês? Porque ficou mais conhecido lá fora, muito fundo estrutura isso lá na Irlanda, por questão de benefício fiscal, enfim, não cabe aqui a gente detalhar muito isso, mas eles têm uma característica em particular, que é o seguinte: o fundo que está por trás, está investindo, por exemplo, no índice Bovespa, como o BOVA11, ele investe na proporção daquele índice em cada um dos ativos que compõem o Ibovespa, Petrobras, Vale, etc. E sempre que essas empresas pagam dividendos, eles reinvestem todos esses dividendos em mais cotas dentro daquela proporção do índice. Então você nunca recebe dividendos, tá, dos ETFs. Essa é a característica dos ETFs irlandeses. Agora, o que são então os ETFs americanos? Os ETFs americanos são exatamente o contrário. São os ETFs que pagam para você o dividendo. Então, se você comprar lá o VYM, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um ETF que paga dividendos de grandes pagadoras de dividendos nos Estados Unidos, você vai ver que ele distribui dividendos. Então, uma empresa, a AT&T, por exemplo, pagou dividendo para os investidores, ela repassa para você esse dividendo na proporção ali, no percentual que você tem dessas cotas. Então, assim, são características diferentes. Os irlandeses não pagam dividendos e os americanos pagam dividendos. E aí vem uma segunda pergunta: putz, o que é melhor, né? Se eu vou investir em ETFs americanos, é melhor eu investir aqui ou investir lá fora? O meu ponto de vista, sempre vale a pena você investir diretamente lá fora, porque aqui você tem um custo de estruturação, você paga uma comissão em cima dos dividendos que você recebe, dentro da questão, tá, do câmbio, de diferenciação ali, ainda que marginal, do preço do ETF negociado do recebível aqui no Brasil contra o recebível lá fora. Então, hoje em dia, não tendo custo para você investir lá fora, tá? Principalmente em ETFs, você tendo uma facilidade de transferir recursos para lá, pagando baixas taxas de câmbio, de spread, tá? Eu acho que faz mais sentido você ter uma conta internacional. A gente sempre sugere aqui, por exemplo, a Avenue, e você consegue fazer um investimento lá fora diretamente no ativo que você quer investir, no caso, os ETFs americanos.